Em Gênesis 47, pegando aqui o fim do capítulo, no versículo 29, quando os dias do persistiu com o grande pastor se aproximaram de ter fim, esse ter fim aqui na maioria das traduções vai estar como morrer, ele chamou o filho dele, o salvação adicionará, e disse: Se agora encontrei acolhimento aos teus olhos, esse acolhimento eu penso que vai estar como favorecer, agradar em um e graça no outro. Mas é uma palavra bem analisada como acolhimento aqui. E sempre que ela veio, eu vou trazer a atenção de que ela é usada muito como graça e como favorecer. Se agora encontrei acolhimento aos teus olhos, por favor, coloque a sua mão debaixo da minha haste e me faça compaixão, de verdade. Esse haste é aquilo que eu falei, de que é uma parte também da menorá, que é a iluminária do templo, e também é usado para a perna. Mas por questão de ter versículo que fala da questão da virilidade, que é dali que sai, eu cogitei também que talvez fosse o- um lugar mais íntimo do corpo masculino. Então eu coloquei haste porque é um meio termo entre as três coisas aí. A haste da iluminária, a perna funcionando como uma haste né, e me faça compaixão, de verdade. Peço que não me enterre em sitiado, mas quando eu deitar com os meus pais, você vai me carregar desse sitiado e me enterrar na cova deles. Então ele disse: Vão fazer conforme a tua fala. Então o pai pediu: Jure para mim. Ele jurou. E assim o persistiu com o grande pastor, curvou-se sobre a cabeceira da cama. E lembrando que o Salvação lá atrás ele fez uma promessa ao persistiu com o grande pastor, que é o Israel, que ele o levaria desse sitiado. Então o Salvação adicionará levar ele desse sitiado, que é uma promessa que o Salvação fez. É um encaixe bem interessante aqui. Aconteceu, depois dessas falas, que disseram ao Salvação adicionará: Veja, seu pai está fraco. Então ele pegou os dois filhos dele com ele, o fez esquecer e o fruto duplo. Informaram ao seguro calcanhar e disseram: Veja, o seu filho, salvação adicionará, está chegando até você. Então o persistiu com o grande pastor, se fortaleceu e sentou na cama. O segura calcanhar disse ao salvação adicionará: O Salvador devastador, isso aqui, nos idiomas, nas traduções tradicionais, vai estar como Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra Todo-Poderoso ela é mais próxima de devastador. Isso é omitido na palavra Todo-Poderoso. Se você é todo-poderoso, você tem como devastar, mas de fato a palavra aqui é devastar. Que em muitos lugares ele é usado como a cidade tal foi devastada. É o mesmo verbo que se usa. E Salvador é a palavra Deus que eu traduzo como Salvador. Apareceu para mim em amendoeira, na terra do baixo, e derramou bondade sobre mim. Lembrar que derramar bondade é uma tradução mais específica da palavra abençoar, que eu comentei há alguns episódios, né, Ele disse para mim: Veja, vou fazer você frutífero, vou aumentar você e vou fazer de você um encontro de povos, e vou dar esta terra para sua semente depois de você, para assumir para sempre. Aqui, ó. Aqui está como possessão, como propriedade, mas aqui geralmente é é um verbo assumir. Quando você assume uma herança, você empossa ela. Então,
E agora os seus 2 filhos que nasceram para você na terra do sitiado, antes de eu chegar até você em sitiado, eles são meus. O fez esquecer e o fruto duplo são meus. Assim como o vejam um filho e o ouviu. Isso aqui é legal porque quando o Israel persistiu com o grande pastor, adota eles dessa forma, ele ao mesmo tempo faz de José, que é o salvação adicionará, o primogênito, porque o primogênito tinha direito à porção em dobro dos demais irmãos. Então, quando ele faz isso, ele faz do salvação adicionará, de uma forma oficial, o primogênito, nesse sentido de o que for repassado a ele. Porque são 2 filhos, então a porção que seria apenas do José, ele fica com 2, porque é 2 para a linhagem dele. Mas a família que você gerar depois deles vai ser sua. Eles vão ser chamados pelas famas do irmão deles, na herança deles. E também é interessante que o fruto duplo, que, que apesar do fruto duplo ser o mais novo, o persistiu com o grande pastor, que é o Israel, faz do fruto duplo o primogênito. Então, o mais novo dessa história toda acaba sendo o primogênito. No lugar do veja um filho, entra o fruto duplo. Isso tem uma ligação também, né? Porque se o Cristo é o filho, né? Vejam um filho, o fruto duplo somos nós, né? Então, ele perde para que nós possamos ganhar. Tem porque nós, a questão de sermos frutíferos e vamos lembrar que ouviu também é o mesmo do primeiro nome de Pedro, que era Simão, né? Ouviu é Simão. E Simão no Novo Testamento também é Simão Pedro. Mas a família que você gerar depois deles vai ser sua. Eles vão ser chamados pela fama dos irmãos deles na herança deles. Lembrando que eu troco a palavra nome pela palavra fama, porque a forma que nós usamos a palavra nome hoje é muito diferente da forma que eles usavam a palavra nome na época. Porque na época era muito ligado a algo pelo qual a pessoa era conhecido. Porque dá-se a entender que seria muito mais, talvez seria até mais próximo à palavra apelido, porque é uma palavra do dia a dia pelo qual a pessoa é conhecida. Então eu poderia muito bem ter colocado, eles vão ser apelidados pelos, mas fica estranho se eu usasse apelidado. Eles vão ser chamados pela fama. Fama sendo o quê? Aquilo pelo qual alguém é conhecido, porque para vocês verem, é sempre alguma palavra que tem um significado e não simplesmente um som. E era assim na época dos gregos, de quando o Novo Testamento foi escrito e de quando o Antigo Testamento foi escrito. Eram palavras do dia a dia que eles davam para as pessoas como nomes. E não como fazemos hoje. Por exemplo, Johnny não é uma palavra em português. Johnny é uma transliteração de uma palavra mal traduzida que acaba chegando em Johnny, por exemplo. Que muito provavelmente significa. Inclusive, a gente viu a palavra aqui atrás, que era o. Agora até não lembro. Eu vi ela uma vez. Mas enfim, vamos continuar aqui. Quanto a mim, quando eu cheguei de planície, a ovelha morreu para mim na terra do baixo, no caminho, quando ainda faltava uma distância de terra para entrar em frutífera. Então eu enterrei ela lá, no caminho de frutífera, que é em casa de pão. Então, olha que interessante, ele enterrou a ovelha em casa de pão. Tem um outro lugar também muito famoso que se chama Casa de Pão, no Novo Testamento, que nós inclusive temos uma cidade dessa no Brasil que é Belém. O significado de Belém é casa de pão. Então a ovelha foi enterrada em casa de pão. E é interessante porque o Cristo, que é o ovelha também, ele nasceu em Belém, em casa de pão. Então, tá vendo como os nomes eles têm uma relação
a importância de traduzir eles, a gente vê mais sincronismo na palavra. O persistiu com o grande pastor, viu os filhos do salvação adicionará e disse: Quem são estes? Então, olha só que interessante. Ele nem conhecia os netos dele ainda. E ele passou a herança para eles. Então, o que isso dá a dizer? Que não dá para falar que, eles conquistaram ele com o jeito. Não, ele não conhecia eles ainda, eles nem sabiam quem era. Ele fez isso para favorecer o salvação adicionará, que é o José. E não porque ele tinha um vínculo, uma relação legal com os garotos, não. Ele fez isso perante o salvação adicionará o José. Porque aqui nós vemos quem são esses, ele nem sabe quem é. Aí o salvação adicionará disse ao pai dele: São meus filhos, que o Salvador me deu aqui. Não tá vendo? Nem conformado ele ficou, né? Como você não sabe? Não, ele não conhecia. Então ele disse: Peço que você traga eles para mim, e eu vou derramar bondade sobre eles. Derramar bondade é a bênção, né? Que eu falo que é muito mais um gesto intrínseco do que o extrínseco. E ao usar abençoar, fica parecendo muito que é aquele gesto todo que se faz. Então fica muito externo e não necessariamente interno. Derramar bondade é uma coisa que você já consegue ter mais noção de que é algo mais autêntico. Os olhos do persistiu com o grande pastor estavam pesados pela velhice dele, e ele não conseguia ver. Então salvação adicionará aproximou eles dele, e ele beijou eles e abraçou eles. O persistiu com o grande pastor disse ao salvação adicionará: Eu não fiz intercessão para ver o seu rosto, e veja, o Salvador me fez ver também a sua semente. Agora, esse fazer intercessão tem duas palavras no Novo Testamento que são usadas para oração. Uma delas é o nome do Judá, que eu coloco como oração, que também é muito provável que seja no sentido mais literal de estender as mãos. Essa é uma grande discussão que, inclusive, eu tive hoje diante da inteligência artificial, que talvez eu até mude o nome dele para isso. Mas no grego é nitidamente usado como oração. Então eu não sei se eu mantenho o que o grego nos entrega ou se eu mantenho a literalidade do que o hebraico está entregando. Mas eu sinto que se eu colocar estender a mão, ao meu ver, é simplesmente a forma do que ele faz o que está dentro. Então é uma reflexão que eu ainda vou ter. Então, por enquanto, eu vou manter oração, o verbo, do que simplesmente estender as mãos. Estender as mãos ao Salvador, a Deus, dá essa intenção de que seria fazer oração. E essa palavra, ela é muito usada justamente para o Salvador. E eu já mostrei aquele desenhinho, que é um homem na água e um braço estende. Então, chamar Judá de mão estendida não é algo absurdo. Mas eu ainda tenho que refletir muito sobre isso, porque eu ainda não verifiquei todos os versículos. Mas são duas palavras diferentes que é usada para oração. A de Judá é a oração que você faz, o que eu percebi de como elas são usadas. A do Judá, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, tá. A do Judá, que é o que eu chamo o oração, o que eu vejo é que é muito no sentido de agradecimento, elogiar o Salvador, sabe? É aquele tipo de oração. E essa intercessão é o pedir intervenção para ele. É mais no sentido de pedir, de alguma coisa que você pedir. Então, biblicamente tem duas palavras que fazem essa ligação à comunicação com o Salvador. Uma delas é no sentido de intercessão, de ajuda ou algo assim, e a outra no sentido de agradecimento e elogio e coisa assim. Então são dois tipos de oração diferentes que no nosso idioma a gente só usa uma palavra, que é oração. E se você fala intercessão, é como se fosse a mesma coisa. Inclusive, é usada intercessão de outra forma, né? E não é intercessão no sentido de outra pessoa intervir por você. É no sentido de intercessão, o Salvador intervir na situação por você. Não é sacerdotismo. Não é dessa forma que essa palavra é usada.
E veja, o Salvador me fez também ver a sua semente. O salvação adicionará tirou eles do meio dos de derramar bondade dele. Os de derramar de bondade são os joelhos. Porque através do joelho que vem a bênção, alguma coisa assim. E eu não quis pôr joelhos. Porque é o mesmo verbo, é a mesma coisa. Então, eu achei mais importante saber que é a fonte do derramar de bondade do que é o joelho. Isso aqui talvez eu troque. E talvez eu reflita para eu conseguir chegar a algo mais específico. Mas isso aqui eu ainda tenho que debater um pouco no coração antes de eu tomar essa decisão de se vai ser joelho ou derramar de bondade. Mas se, por exemplo, aqui eu trocar para derramar para joelho, aí aqui eu teria que colocar alguma coisa que tenha a ver com joelho. Porque aqui é o verbo daqui. Então eu tô com esse dilema aqui. Eu não gosto de colocar palavras diferentes. Eu acho mais importante reconhecer que joelho é o lugar de derramar bondade, porque é de joelhos que a gente fica quando tem aquela cena toda que coloca. Então eu achei mais importante saber que é a fonte do derramar de bondade. E curvou-se com o nariz na terra. Então salvação adicionará, pegou os dois. O fruto duplo na direita dele, à esquerda do persistiu com o grande pastor, e o fez esquecer na esquerda dele, à direita do persistiu com o grande pastor, e aproximou eles do Pai. Mas o persistiu com o grande pastor estendeu a mão direita dele e colocou sobre a cabeça do fruto duplo, que era o pequeno, que é a mão direita, né? A gente vê que filho da mão direita, tem toda uma um grande retrato por trás da mão direita. E a esquerda dele sobre a cabeça do fez esquecer. Com noção. Em alguns lugares vai estar sabendo, mas é com noção. É para dizer que ele tinha noção do que ele estava fazendo. Pois o fez esquecer nasceu primeiro. E ele derramou bondade sobre o salvação adicionará, dizendo: O Salvador, diante de quem meus pais andaram, o Pai de multidões e o Eli, o Salvador que me alimenta continuamente até hoje. Lembrando que Salvador, eu escrevo Salvador, mas é grande pastor Salvador. Salvador é simplesmente grande pastor com o rim no final, que fica Elohim. Mas eu não sinto de escrever grande pastor Salvador toda vez que isso aqui está, então eu escrevo apenas Salvador. Aqui seria aqui o Deus. Né? Então, o grande pastor Salvador que me alimenta continuamente até hoje, a coisa faz sentido, porque é o pastor que alimenta. O informante que me resgatou de toda a ruindade. Aqui, ó. Em muitos lugares eu acho que aqui vai estar anjo. Olha lá, é anjo. Essa é a palavra para anjo. E por que que é informante? Porque o anjo que me resgatou de toda a ruindade fica parecendo aquela coisa esotérica, né? Ah, ele foi lá, pá. Ia cair alguma coisa na cabeça dele, um anjo entrou na frente e pegou. A meu ver, é informante por quê? Porque ele informava para ele, ó, desça para sua terra agora. Faz isso agora. Então ele informava ele das coisas que ele tinha que fazer. Ó, sai daqui dessa cidade, seus filhos mataram toda a galera, agora vocês têm que sair. Então, informante faz sentido. E anjo é simplesmente a tradução da palavra informar. Só que o que acontece? Ângelo está no grego. Ao invés deles traduzirem para o português, eles fizeram o contrário. Eles pegaram a palavra grega e jogavam no hebraico para falar anjo. Então ficou aquele negócio de anjo da guarda, aquela coisa toda. Mas é informante. E a gente vê ele sendo informado pelo salvação do que ele deve fazer. Que, inclusive, isso faz ligação à rotina que nós temos que ter diante do Salvador. Que é permanecendo nele que você tem essas sacadas. Que me resgatou de toda a ruindade. Derrame bondade sobre os garotos. Que seja chamada sobre eles a minha fama e a fama dos meus pais, o pai de multidões e o Eli, e que eles cresçam em multidão no meio da terra. Aqui é outro. Ó. Olha só. Vamos trocar aqui, vamos por um segundo aqui, não, um segundo não, um minutinho aqui. A gente troca a palavra fama pela palavra nome. Né? Que seja chamada sobre eles o meu nome e o nome dos meus pais.
Abraão e Isaac. Tá. Tirar toda a tradução, desfazer toda a tradução que eu fiz aqui e olhar para esse versículo do ponto de vista tradicional. Que seja chamado sobre o nome deles, o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac. Por que que alguém ia querer fazer isso? Não faz sentido. Agora, quando você traduz a palavra para fama, a fama dele é a fama dos meus pais. Qual a fama? A fama do pai de multidões, no sentido de eles vão ser um povo de multidões. E a fama do Eli Rick, alegria, coisa assim. Então, quando você traduz a palavra nome da forma correta e os nomes, o versículo faz sentido. Se você não traduz, eu queria que o nome deles fosse Abraão e Isaac. Não faz sentido, né? Então, é por isso que nós traduzimos nomes e analisamos palavras, para que versículos possam ter mais sentido. O salvação adicionará, viu que o pai dele colocou a mão direita dele sobre a cabeça do fruto duplo. E isso foi ruim aos olhos dele. Então ele segurou a mão do pai dele para desviar ela da cabeça do fruto duplo, para a cabeça do fez esquecer. O salvação adicionará disse ao pai dele: Assim não, meu pai, porque este é o que nasceu primeiro. Coloque a sua direita na cabeça dele. Mas o pai dele recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também vai ser um povo e ele também vai ser grande. Mas o irmão pequeno dele vai ser maior que ele, e a semente dele vai ser etnias inteiras. E mais adiante nós vamos ver que o reinado de Israel ele é dividido em dois. E uma das formas que ele é chamado é Efraim, que é justamente o fruto duplo. Então ele derramou bondade sobre eles naquele dia, dizendo: Em você o persistiu com o grande pastor vai derramar bondade, dizendo que o Salvador coloque você como fruto duplo e o fez esquecer. Assim ele colocou o fruto duplo antes do fez esquecer. O persistiu com o grande pastor disse: A salvação adicionará. Veja, eu vou morrer, mas o Salvador vai estar com vocês e vai fazer vocês retornarem até a terra dos seus pais. E aqui é interessante, porque como que eles saem da terra do Egito? Através de serem sendo salvos, né, do, do Egito. Então aqui outro lugar que a palavra Deus ela se encaixa como Salvador também. Lembrando que Salvador é Elohim, e traduzindo isso aqui nas traduções tradicionais, nós vamos ter a palavra Deus. E eu dou para você um ombro acima dos seus irmãos, que peguei da mão do falador com a minha lâmina e com o meu arco.